Sermão da sexta-feira de Quaresma, pregado na Capela Real no ano de 1662 por Reverendíssimo Padre Antônio Vieira. Narração de Ricardo Pérez Bueno. Collegerum Pontifices et Pharisei Concilium, João 11. A melhor e a pior coisa que há no mundo, qual será? A melhor e a pior coisa que há no mundo é o conselho. Se é bom, é o maior bem. Se é mal, é o pior mal. A maior maldade que cometeu neste mundo a cegueira e obstinação dos homens foi a morte de Cristo. A maior misericórdia que obrou neste mundo, a bondade e piedade de Deus, foi a redenção dos homens. E ambas estas coisas, tão grandes e tão opostas, saíram hoje resolutas de um conselho. Expedit vobis ut unus moriatur homo ne tota gens perea. Suposta esta primeira verdade de ser o conselho o maior bem e o maior mal do mundo, ou quando menos a fonte dos maiores bens e dos maiores males, quisera eu hoje que fosse matéria do nosso discurso a consideração dos bens e males que concorreram neste conselho. Este conselho, ou se pode considerar pela parte que teve de político, ou pela parte que devia ter de cristão. Pela parte que teve de político, mostrou alguns ditames acertados. Pela parte que devia ter de cristão, cometeu o mais enorme de todos os erros. E porque dos erros e dos acertos, como do aço e do cristal, se compõem e formam os espelhos, dos acertos e dos erros deste conselho, determino formar hoje um espelho à nossa corte. Será este espelho de tal maneira político para os cristãos e de tal modo cristão para os políticos, que se possa ver e compor a ele um conselho e um conselheiro e também um aconselhado. Se for muito liso e muito claro, isso é ser espelho. Collegerum Pontifices et Pharisei Concilium. 4 partes consideram este conselho do Evangelho, sem as quais nenhum conselho pode ser acertado, nem ainda ser conselho. A eleição dos conselheiros, a formalidade da proposta, a conveniência dos pareceres e a eficácia da execução. A primeira contém os princípios do conselho, a segunda o modo, a terceira os meios, a quarta o fim. Sem a primeira será o conselho imprudente, sem a segunda confuso, sem a terceira danoso, sem a última ocioso e inútil. Comecemos pela primeira. A primeira boa propriedade que teve este conselho do Evangelho foi que a matéria sobre que se havia de votar era da profissão dos conselheiros. A matéria era de religião e eles eram sacerdotes. A matéria era de fé e eles eram teólogos. A matéria era do Messias prometido pelos profetas e eles eram doutos nas Escrituras. Enfim, a matéria era de letras e eles eram letrados. A causa de se governar tão mal o mundo e de andar tão mal aconselhado, havendo tantos conselhos, é porque de ordinário os príncipes baralham os metais e trazem desencontrados os conselhos e os conselheiros. Se o soldado votar nas letras e o letrado na navegação e o piloto nas armas, que conselho há de haver, nem que sucesso? Haverá letrados e não se verá justiça. Haverá pilotos e não se fará viagem. Haverá soldados e exércitos e levarão à vitória os inimigos. Vote cada um no que professa, e logo nos conselhos haverá conselho. Nos casos da religião, vote Samuel e Eli. Nos negócios da guerra, vote Joabe e Abner.
nas importâncias do Estado, vote Shusai e Architofel. E nas ocorrências da navegação e do mar, ainda que não tenham nomes tão pomposos, vote Pedro e André. Indigna coisa parece, e ainda escandalosa, que os fariseus entrem no mesmo conselho com os pontífices, collegerum pontifices et farisei concilium. Também o fariseu há de ter lugar no conselho? Também o fariseu há de dizer seu parecer? Também o fariseu há de dar seu voto? Também, se a matéria for da sua profissão. Ainda que o nome de fariseu naquele tempo fora tão vil e tão mal soante como é hoje, nem por isso se havia de excluir do conselho nas matérias da sua profissão. Porque o bom conselho e o bom conselheiro não o faz o nome nem a qualidade da pessoa, senão a do voto. E porque vos não pareça esta doutrina de tão má escola como a do nosso Evangelho, vede tudo o que tenho dito no conselho de um príncipe melhor que os melhores pontífices e no voto de um conselheiro pior que os piores fariseus. Viu o profeta Miqueias a Deus em conselho assentado em um trono de grande majestade. Conta o caso o mesmo profeta no 3º livro dos Reis, capítulo 22. Assistiam a Deus de uma e outra parte do conselho todas as grandes personagens das 3 jerarquias: os tronos, as potestades, as dominações, querubim, serafins, etc. E diz o profeta que também veio o diabo a achar-se no conselho. Se num conselho do céu, onde o presidente é Deus e os conselheiros anjos, entra um diabo, nos conselhos da terra, onde os que presidem e os que aconselham são homens, e talvez homens de muita carne e sangue, quantos diabos entrarão? Fez Deus a proposta ao conselho em voz e disse assim: pelas injustiças de Acabe, rei de Israel, e pelas da rainha Jezabel, sua mulher, assim as que eles cometem, como as que consentem no reino, tenho resoluto de lhes tirar a vida e a coroa. E porque o estilo de minha justiça e providência é castigar os reis, permitindo que sejam enganados, para que sigam os caminhos de sua ruína, cuidando que são os meios de sua conservação, quisera ouvir do meu conselho que modo haverá para que seja enganado el rei Acabe, e para que empreenda a guerra de Ramote e acabe nela. E também me diga o conselho a que pessoa ou pessoas será bem encarregar esta empresa. Quis tecipiet Acabe regem Israel ut ascendat et cadat in Naboth. Ouvida a proposta de Deus, foram respondendo os anjos como lhes cabia, e diz o texto que uns diziam de um modo e outros de outro, unus verba uius modi et alius saliter. Porque até entre os anjos pode haver variedade de opiniões, sem menoscabo de sua sabedoria nem de sua santidade. E para que acabe de entender o mundo, que ainda que algumas opiniões sejam angélicas, nem por isso são menos angélicas as contrárias. No último lugar falou o demônio, e falou breve, resumido, substancial e resoluto: ego decipiam illum, egrediar et ero spiritus mendax in ore omnium profetarum eius. Suposto, Senhor, que vossa majestade divina tem resoluto ou permitido que seja enganado Acabe para ser destruído, o meio mais a propósito para se enganar é que lhe mintam todos os seus conselheiros, que são os profetas a quem ele consulta. E a pessoa que sem dúvida os fará mentir a todos, diz o demônio, serei eu, porque me transformarei em espírito de mentira e me meterei nas suas línguas. Até aqui o diabo, ouvi agora e pasmai. Não tinha bem acabado de dizer o demônio, quando Deus se conformou inteiramente com o seu voto. E não só lhe cometeu a empresa, assegurou a todos o sucesso dela. Decipies et prevalebis, egredere et fac ita. Ainda me estou benzendo depois que isto li.
Quem tal coisa creira, se há não afirmar a Miqueias como testemunha de vista. É possível que no seu conselho sacratíssimo e secretíssimo há Deus te admitir o demônio. E é possível que não só o há de admitir e ouvir, senão que há de aprovar o seu voto e se há de conformar só com ele, deixando parecer de tantos anjos e de tantos príncipes do céu. Sim, porque a prudência e obrigação do Senhor Supremo não é tomar o conselho dos melhores, senão o conselho melhor. Não é seguir as razões dos grandes, senão as grandes razões. Não é somar os votos, senão pesá-los. E porque o demônio, neste caso, votou melhor que os anjos, por isso se não conforma a Deus com o parecer dos anjos, senão com o voto do demônio. Os anjos, com serem anjos, votaram uns assim, outros assim, como diz o texto, mas o demônio, vede que gentilmente votou. A gentileza de um voto consiste em duas proporções: em proporcionar o meio com o fim e em proporcionar o instrumento com o meio. E tudo fez o demônio escolhidamente. Proporcionou o meio com o fim, porque o fim do conselho era que Acabe fosse enganado. E para ser enganado Acabe, não havia meio mais a propósito que mentirem todos os seus conselheiros. Proporcionou também o instrumento com o meio, porque para os conselheiros todos mentirem, não havia instrumento mais sutil e acomodado que o mesmo espírito da mentira metido nas línguas de todos. E sendo o voto do demônio tão medido com a proposta, sendo tão ajustado com o fim, sendo tão proporcionado nos meios, porque ou não havia de aprovar Deus, e porque ou não havia de antepor ao de todas as hierarquias. Olhar para a hierarquia de quem votou é querer venerar os votos, mas não acertá-los. Na eleição do voto, nem se há de respeitar a dignidade da pessoa, que por isso Deus se não conformou com os tronos, nem se há de respeitar a nobreza, que por isso se não conformou com os principados, nem se hão de respeitar os títulos, que por isso se não conformou com as dominações, nem se há de respeitar o poder, que por isso se não conformou com as potestades, nem se há de respeitar o amor, que por isso se não conformou com os serafins, nem se há de respeitar a ciência, que por isso se não conformou com os querubins, nem se há de respeitar a santidade, que por isso se não conformou com as virtudes. Finalmente, não se há de respeitar qualidade alguma, por angélica e mais angélica que seja, que por isso se não conformou com anjos nem com arcanjos. Pois que se há de respeitar no voto e por onde se há de avaliar? Há-se de avaliar o voto pelos merecimentos do mesmo voto e nada mais. Ainda que a pessoa que votou seja o sujeito mais vil do mundo, qual era o demônio, e ainda que seja a que está mais fora da graça do príncipe, como o demônio estava, se o seu voto for o melhor, há de preferir o seu voto. O principal nos falta por advertir. Conformou-se Deus com o voto do demônio e não com os dos anjos, porque o demônio votou melhor. Bem está. Mas por que votou melhor o demônio que os anjos? Porque tem mais sabedoria que eles? Não. Porque tem mais delgado entendimento? Não. Porque ama mais a Deus e zela mais seu serviço? Não. Porque deseja mais dar-lhe gosto e fazer e adivinhar-lhe a vontade? Não. Pois por que vota melhor um demônio neste conselho que todos os anjos juntos? Porque a proposta e a matéria do conselho
era da profissão do demônio e não era da profissão dos anjos. A proposta e a matéria do conselho era enganar a Acabe e fazê-lo cair. Quis tecipiat Acab ut cadat. E como a profissão própria do demônio é enganar e fazer cair aos homens, por isso votou melhor e mais acertadamente que todos. Se a proposta fora como se havia de guardar Acabe, como se havia de guiar e encaminhar, para que se defendesse e se livrasse dos perigos daquela guerra, então venceria infalivelmente o voto dos anjos, porque essa é a sua profissão: guardar, guiar, encaminhar, livrar e defender aos homens. Mas como o negócio era tão alheio da profissão e ofício dos anjos, e tão próprio da profissão e exercício do demônio, por isso o demônio votou melhor que todos os anjos. Tanto importa que vote cada um no que exercita e que aconselhe no que professa. E seria grande desgraça que se não observasse esta máxima em conselhos cristãos e católicos, quando vemos que se fez hoje assim um conselho de inimigos de Cristo: collegerunt pontifices et farisei concilium adversus Iesum. A segunda boa propriedade e excelentemente boa que teve este conselho foi o modo da proposta. Quid facimus, quia hic homo murta signa facit. Que fazemos que este homem faz muitos milagres. Não sei se reparais no que dizem e no que não dizem. Não dizem que havemos de fazer, senão que fazemos. Ah, que grande conselho, que grandes conselheiros. Conselheiros de que havemos de fazer não são conselheiros. Os conselheiros hão de ser homens de quid facimus, que fazemos. Vede que discretamente inferiram e contrapesaram a proposta. Eles eram inimigos de Cristo e tinham a Cristo por inimigo, e diziam: quid facimus quia hic homo murta signa facit. Notai o facit e o quid facimus. Basta que nosso inimigo faz e nós não fazemos? Nosso inimigo faz e nós havemos de fazer? Nosso inimigo faz milagres e nós não fazemos o que se pode fazer sem milagre? Já que ele faz, façamos nós, quid facimus, que fazemos? A razão por que se perdeu tanta parte daquela tão honrada monarquia da Ásia, ganhada com tão ilustre sangue, qual foi? Porque o inimigo fazia e nós havíamos de fazer. Não vamos tão longe. Enquanto Portugal teve homens de havemos de fazer, que sempre os teve, não tivemos liberdade, não tivemos reino, não tivemos coroa. Mas tanto que tivemos homens de quid facimus, logo tivemos tudo. Quando Cristo fez aquele famoso milagre dos 5 pães no deserto, quiseram aclamar por rei, mas não consentiu o Senhor. Quando entrou por Jerusalém, aclamaram-no por rei. Benedictus qui venit in nomine Domini Rex Israel. E não só o consentiu e aprovou, mas louvou e defendeu os que o aclamaram. Pois se Cristo admitiu o título de rei na corte, onde era mais arriscado, por que o não admitiu no deserto, onde não havia risco? Sabeis por quê? Porque quis aceitar o título de rei da mão de homens que o fizeram, e não da mão de homens que o haviam de fazer. Notai o que diz o texto: Jesus autem coniovisset quia venturi erant ut raperant eum et facerent eum regem fugit. Vendo o Senhor que aqueles homens haviam de vir e o haviam de arrebatar e o haviam de fazer rei, fugiu. E vós sois-me homens de que haviam, mais que haviam, e outra vez que haviam. Eis aqui porque Cristo não quis ser aclamado rei por tais homens. Aceitou o título dos homens que o fizeram e não dos homens que o haviam de fazer.
porque homens te havemos de fazer, não são homens, quanto mais homens que houvessem de fazer um rei sustentá-lo. O texto diz que fugiu para o monte, mas não diz de que fugiu. E isso é o que eu pergunto: de que fugiu Cristo nesta ocasião? Dizem comumente que fugiu da coroa, mas eu digo que se fugiu da coroa, fugiu muito mais dos homens. Porque não há coisa que um rei mais haja de fugir que de homens de havemos de fazer. Se eles foram de quid facimus, bem rio eu que lhes fugir a Cristo. E se lhes fugisse, haviam de lhe prender. Porque se depois o prenderam para lhe pôr uma coroa de espinhos, por que o não prenderiam para lhe pôr uma coroa de ouro? Mas como eram homens de que havemos de fazer, nenhuma coisa fizeram. Parou o seu conselho em nada. O primeiro conselho que houve no mundo foi o da Torre de Babel. Resolveram os homens em uma junta de todos quantos então havia, que para a eterna memória de seu nome fabricassem uma torre, cujas ameias subissem até intestar com as estrelas. Cuius culmen pertingat ad celum. Não se pode crer o grande abalo que fez no céu este conselho. Mandou Deus tocar a rebate, e assistido logo de todos os exércitos dos anjos, a fala que lhes fez foi esta: Ceperunt hoc facere, nec desistent a cogitationibus suis, donec eas opere compleent. Estes homens resolveram em conselho de fazer uma torre que chegue até o céu, e não hão de desistir do seu pensamento até o levarem ao cabo. Descendamus igitur et confundamus lingua seorum. O que importa é que desçamos logo à terra e que lhes confundamos as línguas, para que não vão por diante com o seu intento. Com o seu intento, Senhor? E que importam, o que podem importar os intentos dos homens contra o céu? Pois se o céu e os anjos, e muito mais Deus, estão tão seguros de todo o poder dos homens, se todas as máquinas de seus pensamentos e de suas mãos contra o céu mais são desvanecimentos que conselhos, de que se altera o empírio, de que se receiam os anjos, de que se acautela Deus com tanto cuidado, com tanta prevenção, com tanto estrondo? Mas, se a fábrica imensa daquela intentada torre, quando menos pela distância infinita que vai da terra ao céu, não só era temerária, senão impossível, como afirma constantemente o mesmo Deus, que não hão de desistir os homens da obra até a levarem ao cabo? Eu o direi, e o mesmo texto o diz. Aqueles homens, para tudo que intentaram e resolveram, não fizeram mais que dois conselhos, um dos meios, outro do fim. No primeiro conselho disseram: venite, fatiamus lateres, eia, façamos tijolos. No segundo conselho disseram: venite, fatiamus torrem, eia, façamos a torre. E homens que em todos os seus conselhos não dizem faremos, nem havemos de fazer, senão façamos, fatiamus lateres, fatiamus torrem. Estes homens, ainda que intentem o maior impossível, hão de levá-lo ao cabo. Homens que fazem os conselhos fazendo, homens que as suas resoluções são de pedra e cal, e que quando haviam de parecer conselhos, aparecem muralhas. Guarde-se o mundo, guarde-se o céu, guardem-se os anjos, e se é lícito dizê-lo assim, guarde-se o mesmo Deus de tais homens. Não é o encarecimento meu, senão do mesmo Deus, o qual por isso se não dilatou um momento em acudir ao caso, nem se contentou com mandar, senão que desceu em pessoa, e não só, senão acompanhado de todos os seus exércitos. Descendamos. Tal foi o conselho que hoje fizeram estes conselheiros, e tais foram também os efeitos dele.
Tanto que Cristo viu o que se tinha proposto e resoluto neste conselho, que fez. Diz o evangelista que o Senhor se retirou logo de Jerusalém e se passou escondidamente para a cidade de Efrém e se meteu no deserto. Iesus ergo iam non palam ambulavat apud Judeos, sed habit in regionem juxta desertum incivitatem, quae dicitur Efrem. E retira-se Cristo? Esconde-se Cristo? Desaparece Cristo? Sim, porque homens que nas suas propostas e nos seus conselhos não dizem que havemos de fazer, senão quid facimus, até a Deus metem em cuidado, até a Deus põem em receios, até Deus não está seguro de tais homens e de tais conselhos. Non palam ambulat habit in regionem juxta deserto. Pedia agora a ordem do conselho que depois da proposta se seguissem os pareceres e a resolução. Mas para maior clareza do discurso, fique esta terceira parte para o fim e passemos à última. A última propriedade boa e melhor que todas deste conselho foi a eficácia e presteza da execução. Habila autem die cogitaverunt eum interficere. O texto grego diz habila autem hora. No mesmo dia e na mesma hora do conselho, se começou a pôr o conselho em execução com todo cuidado. A proposta do conselho foi quid facimus, que fazemos? E o fim do conselho, na mesma hora, foi fazer o que se resolveu que se fizesse. Cuidam os ministros que, feitos os conselhos, feitas as consultas, feitos os decretos, está feito tudo. E ainda se não começou a fazer nada. O princípio dos negócios é a execução. Enquanto se não dão a execução, não se lhes tem dado o princípio. In principio creavi Deus caelum et terram. São as primeiras palavras da Escritura. No princípio criou Deus o céu e a terra. Pergunto, antes de Deus criar o céu e a terra, a criação do mesmo céu e da mesma terra não estava decretada ab eterno no conselho de sua sabedoria? Sim, estava. Pois então é que se deu princípio à criação do céu e da terra? De nenhum modo. Diz o texto, in principio creavi Deus caelum et terram. Quando Deus criou o céu e a terra, então é que lhe deu princípio. Porque enquanto os conselhos se não dão à execução, por mais conselhos e por mais decretos que haja, ainda se não tem dado princípio a nada. Que importa que haja conselhos e mais conselhos? Que importa que haja decretos e mais decretos? Se entre os decretos e a execução se passa uma eternidade, os decretos serão divinos e diviníssimos como eram de Deus. Mas todas essas divindades decretadas sem execução, que vem a ser? O que era o céu e a terra antes da criação do mundo? Nada. Antes da criação do mundo estava decretado o céu, estava decretada a terra, estavam decretados os elementos. E tudo quanto Deus criou, tudo estava decretado e assentado em conselho. Mas todas essas coisas decretadas, que eram? O céu era nada, a terra outro nada, os quatro elementos, quatro nadas, e toda essa infinidade de coisas, uma infinidade de nadas. Que importa a sentença no conselho da justiça, se você não executa a sentença? Que importa o arbítrio no conselho da fazenda, se você não executa o arbítrio? Que importa a prevenção no conselho da guerra, se você não executa a prevenção? Que importam os mistérios no conselho do Estado, se você não executa os mistérios? O mistério altíssimo e diviníssimo da encarnação estava decretado havia uma eternidade e estava revelado havia 4.000 anos. E que era este mistério antes da execução?
Nada. Pois que remédio para que estes nada sejam alguma coisa e sejam tudo? O remédio é criar um conselho de novo. Ainda mais conselhos? Bem aviados estamos. E que conselho há de ser este? E como se há de chamar? Salomão, cujo é o arbítrio, lhe deu também o nome: Concilium Manum, um conselho de mãos. Este é o conselho dos conselhos. Todos os outros conselhos sem este são conselhos sem conselho. Os conselhos de entendimento discorrem, altercam, disputam, consultam, resolvem, decretam e até que nada. O conselho das mãos é o que faz as coisas. O mesmo texto diz: Operata est concilium manum suarum. Os outros conselhos especulam, este conselho obra. Mas com licença de Salomão, se este chamado conselho é de mãos, parece que se não havia de chamar conselho, porque o conselho é ato de entendimento e as mãos não têm entendimento. Antes, só as mãos têm o entendimento que é necessário. A cabeça tem entendimento especulativo, as mãos têm entendimento prático. E este é só o entendimento que faz as coisas. Assim o disse um rei que tinha muito bom entendimento e muito boas mãos, David: In intellectibus manum suarum deduxit eos. Fala David das felicidades daquela mesma república em cujo conselho estamos e conclui que em todas as ocasiões em que tiveram felizes sucessos os governou Deus, e eles se governaram com os entendimentos de suas mãos. In intellectibus manum suarum. E notai que não diz com o entendimento de suas mãos, senão com os entendimentos. In intellectibus manum suarum. A cabeça, que é uma, tem entendimento. As mãos, que são duas, têm entendimentos. In intellectibus. Aqui está um entendimento e aqui outro, um na mão direita, outro na esquerda. E se estes dois entendimentos se dão às mãos, tudo se consegue. Os mais felizes reinos não são aqueles que têm as mais bem entendidas cabeças, senão aqueles que têm as mais bem entendidas mãos. Dos entendimentos das mãos é que se fazem os prudentes conselhos, ou quando menos, nos entendimentos das mãos é que se qualificam de prudentes. Porque os conselhos prudentes, que não passam do entendimento às mãos, fazem-se de prudentes nécios. Rebelou-se Absalão contra o rei Davi. Seguiu a voz de Absalão todo o reino cujas vontades ele tinha ganhado. Toto cor de universus Israel sequitur Absalom. Chegou a nova ao rei nestes mesmos termos. E como nos grandes casos se veem os grandes corações, acomodou-se Davi à fortuna do tempo e retirou-se com os capitães de sua guarda que só o acompanhavam. Tinha já caminhado um bom espaço do Monte Olivete quando recebeu o segundo aviso que também Achitofel, seu grande conselheiro, seguia as partes de Absalão. E aqui foi que o coração do rei sentiu os primeiros abalos. Pôs-se de joelhos, levantou as mãos ao céu e disse a Deus: In fatua queso Domine concilium Achitofel. Peço-vos, Senhor, que infatueis o conselho de Achitofel. Nunca nossa língua me pareceu pobre de palavras, senão neste texto. Infatuar significa fazer imprudente, fazer ignorante, fazer nécio. E ainda significa mais. E tudo isto pedia David que fizesse Deus ao conselho de Achitofel. Veide o que pesava no juízo daquele grão-rei e o que deve pesar no de todos um grande conselheiro. Quando disseram a David que todo o Reino Unido seguia Absalão, não fez oração a Deus para que o livrasse de suas armas. Quando lhe disseram que também Achitofel o seguia, fez oração apertada para que o livrasse de seus conselhos.
mais temeu Davi a testa de um só homem que os braços de infinitos homens. Bem tinha já experimentado mesmo Davi na pedrada do gigante, que importa pouco que o corpo e os braços estejam armados se a testa está fraca. Houve-se Davi, neste caso, contra Absalão, como já se houvera contra Golias. O tiro da sua oração não apontou contra o reino, que era o corpo armado, senão contra Achitofel, que era a testa. Um grande conselheiro no conselho do rei há de ser a sua maior estimação, e no conselho do inimigo há de ser o seu maior temor. Vamos agora ao sucesso em que a Escritura diz duas coisas notáveis e que parecem totalmente encontradas. A primeira é que Deus ouviu a oração de Davi contra o conselho de Achitofel. A segunda, que Achitofel aconselhou a Absalão prudentemente o que lhe convinha. Domini autem nullo dissipatum est consilium Achitofel utile. Pois se Achitofel aconselhou útil e prudentemente a Absalão, como ouviu Deus a oração de Davi? A oração de Davi pediu a Deus que enfatuasse o conselho de Achitofel. Mas se o conselho de Achitofel foi prudente e útil, como enfatuou Deus o seu conselho? Quereis saber como enfatuou? Lede por diante o texto. Ainda que a Escritura diz que o conselho de Achitofel foi prudente, diz também que Absalão o não executou. E este foi o modo com que Deus enfatuou aquele conselho. Porque conselhos prudentes sem execução não são prudentes, são fatos. De dois modos podia Deus enfatuar o conselho de Achitofel. Ou no entendimento do mesmo Achitofel, fazendo que Achitofel votasse mal, ou nas mãos de Absalão, fazendo que, ainda que o conselho fosse bom, Absalão o não executasse. E Deus, para totalmente enfatuar o conselho de Achitofel, como Davi lhe tinha pedido, escolheu este segundo modo. Porque o conselho que se não acerta com o entendimento é conselho errado. Mas o conselho que depois de acertado não se executa, não só é errado, é fato. Errar um conselho é coisa que cabe em homens prudentes, mas acertá-lo e perdê-lo por falta de execução, só em homens fatos se pode achar. Oh, quantos reinos se perdem por conselhos prudentes enfatuados! Vejam lá os príncipes se são enfatuados nos entendimentos dos Achitoféis ou nas mãos dos Absalões. Por isso desejaram conselho de mãos, e por isso, sendo tão mau, teve esta parte de bom o conselho do nosso Evangelho. Começou estranhando o que se não fazia, quid facimus, e acabou começando o que se havia de fazer. Abila autem die, abila autem ora cogitaverunt eum interficere. Mas eu não acabo de entender como isto podia ser logo no mesmo dia e na mesma hora em que se fez o conselho. Quando se lançaram os votos? Quando se escreveu a consulta? Quando se assinou? Quando subiu? Quando se resolveu? Quando baixou? Quando se fizeram os despachos? Quando se registraram? Quando tornaram a subir? Quando se firmaram? Quando tornaram a baixar? Quando se passaram as ordens? Quando se distribuíram? Tudo isto não se podia fazer em uma hora, nem em um dia, nem ainda em muitos. Se fora do nosso tempo e da nossa terra, assim havia de ser. Mas tudo se fez e tudo se pôde fazer. Por quê? Porque não houve tinta nem papel neste conselho. Esta é a quarta e última propriedade boa que nele considero. Ser um conselho em que não apareceu papel nem tinta. Dias há que tenho para mim que a tinta e o papel são duas peças ou escusadas ou quase escusadas em um conselho. E porque isto parece querer condenar o mundo, não hei de argumentar ao mundo senão consigo mesmo. Qual é mais antigo no mundo, o conselho ou o papel?
Pois assim como naquele tempo se faziam os conselhos sem papel, por que não se poderão fazer agora? Dir-me-eis que estava ainda um mundo pouco polido e pouco político, mais político que é agora. A primeira nação, a primeira língua que soube ler e escrever foi a dos hebreus. Primeiro se governaram por famílias, depois em república, depois em monarquia, ultimamente em reinos. E em todos estes estados não achareis tinta nem papel em seus conselhos. Chamava o príncipe diante de si os de seu conselho, propunha matéria, ouvia os pareceres, resolvia o que se havia de fazer, nomeava a pessoa que o havia de executar e acabava-se o conselho. Não era bom estilo este, senhor mundo? Agora estareis mais empapelado, mas nem por isso mais bem aconselhado. É verdade que junto às pessoas reais havia naquele tempo 2 oficiais de pena. E quais eram? Um historiador e um secretário. Tira-se do 2º livro dos Reis, capítulo 8, onde se referem os oficiais de que se compunha a casa real e se nomeia entre eles Josafá, a Comentares e Saraias, escriba. E por que eram o historiador e o secretário os 2 ofícios de pena? Discretissimamente o ordenaram assim, porque o escrever foi inventado para remédio da ausência e da memória. O secretário escrevia as cartas para os ausentes e o historiador escrevia as memórias para os futuros. Por isso, geralmente, nas histórias sagradas só achamos livros e epístolas. Os livros para os vindouros, as epístolas para os ausentes. Também o escrever se fez para remédio dos mudos, como aconteceu a Zacarias, pai do Batista, que, sendo consultado sobre o nome do filho, e não tendo língua para o declarar, pediu a pena. Se os conselheiros foram mudos e os reis surdos, então era necessário papel. Mas se os conselheiros falam e os reis ouvem, para que são tantos papéis? Não é melhor ouvir um conselheiro que fala e responde que ler um papel mudo que não sabe responder? E quantos conselheiros houveram de dizer de palavra o que se não atrevem a dizer e firmar por escrito? Entre a boca do consultado e o ouvido do rei passa a verdade com segurança. E nem todos têm liberdade e constância para afiar o seu voto das riscas e dos riscos de um papel. Não falem que a tinta com ser preta pode tingir o papel de muitas cores e a pena de qualquer ave que seja, toda nasceu de carne e sangue. Introduzir papel e tinta, ao menos tanto papel e tanta tinta, nos conselhos e nos tribunais, foi traça de fazer o tempo curto e os requerimentos largos, e de se acabar primeiro a paciência e a vida que os negócios. O maior exemplo que há desta experiência em todas as histórias é o da execução deste mesmo conselho em que estamos. Abila autem die cogitaverunt eum interficere. A execução deste conselho foi a morte de Cristo. E a coisa que parece excede toda a fé, se o não disseram os evangelistas, consideraram muito o que se fez e o pouco tempo que se gastou nesta execução. Foi Cristo preso às 12 da noite e crucificado às 12 do dia. E que se fez ou que se não fez nestas 12 horas? Foi levado o Senhor a 4 tribunais muito distantes e a um deles 2 vezes. Ajuntaram-se e fizeram-se 2 conselhos. Apresentaram-se em 2 partes as acusações. Tiraram-se 3 inquirições de testemunhas. Expediu-se a causa incidente e perdão de Barrabás. Deram-se 2 libelos contra Cristo. Fizeram-se arrezoados por parte do réu e por parte dos autores. Alegaram-se leis, deram-se vistas, houve réplicas e tréplicas. Representaram-se 2 comédias, uma de Cristo profeta com os olhos tapados
outra de Cristo Rei com cetro e coroa. Foi 3 vezes despido e 3 vestido, 5 vezes perguntado e examinado, 2 vezes sentenciado, 2 mostrado ao povo, ferido e afrontado tantas vezes com as mãos, tantas com a cana, 5.000 e tantas com os açoites. Preveniram-se lanças, espadas, fachos, lanternas, cordas, coluna, azorragues, varas, cadeias, uma roupa branca, outra de púrpura, canas, espinhos, cruz, cravos, fel, vinagre, mirra, esponja, título com letras hebraicas, gregas e latinas, não escritas e não entalhadas, como se mostram hoje em Roma. Ladrões que acompanhassem ao Senhor, cruzes para os mesmos ladrões, Cirineu que o ajudasse a levar a sua. Pregou Cristo 3 vezes, uma a Caifás, outra a Pilatos, outra às filhas de Jerusalém. Finalmente, caindo e levantando, foi levado ao Calvário e crucificado nele. E que tudo isto se obrasse em 12 horas, e que ainda dessas 12 horas sobejassem 3 para descanso dos ministros, que foram as últimas da madrugada. Grave caso. E como foi possível que todas estas coisas, tantas, tão diversas e de tantas dependências, se obrassem e se pudessem obrar na brevidade de tão poucas horas, e mais sendo a metade delas de noite? Tudo foi possível e tudo se fez, porque em todos estes conselhos, em todos estes tribunais, em todas estas resoluções e execuções, não entrou papel nem tinta. Se tudo isto se houvera de fazer com as tardanças, com as dilações, com os vagares, com as cerimônias que envolvem qualquer papel, ainda hoje o gênero humano não estava remido. Só 4 palavras se escreveram na morte de Cristo, que foram as do título da cruz. E logo houve sobre elas embargos e requerimentos e altercações e teimas e descontentamentos. E se Pilatos não dissera resolutamente que se não havia de escrever mais, quod scripsi, scripsi, caso era de apelação para César, que estava em Roma, ali a 500 léguas, e demanda havia na meia regra para muitos anos. Até Cristo teve sua conveniência em não haver papel e tinta na sua execução, porque ao menos não pagou custas. É possível que não haja haver justiça, nem inocência, nem prêmio que escape do castigo do papel. Chamei de castigo por lhe não chamar roubo, mas que papel há que não seja ladrão marcado? Tirou-me o escrúpulo de o cuidar assim, uma só história de papel ou de papéis que se acha no Evangelho. Conta São Lucas que certo senhor rico, tendo entregue a sua fazenda a um mordomo, por alguns rumores que lhe chegaram de que não era limpo de mãos, lhe tirou de repente o ofício. Ouvindo o criado que lhe tirava o ofício, toma muito depressa os papéis, vai-se ter com os que deviam ao amo. E que fez com eles? Ao que devia 100 cântaros de azeite, fazia-lhe escrever 80, scribe octoginta. Ao que devia 100 fangas de pão, dizia-lhe que escrevesse 50, scribe quinquaginta. Pois esta é a fé dos papéis tão acreditada. Para isto servem os papéis? Para isto servem. Para de 100 cântaros fazer 80 cântaros. Para de 100 fangas fazer 50 fangas. Vede se merecia o criado as marcas do papel. Mas se não houvera papéis, não tiveram tais ocasiões os criados. Terrível flagelo do mundo foi sempre o papel, mas hoje mais cruel que nunca. A origem e o nome do papel foi tomado das cascas das árvores, que em latim se chamam papyrus, porque aquelas cascas foram o primeiro papel em que os homens escreviam ao princípio. Depois deram encurtir as peles e se facilitou mais a escritura com o uso dos pergaminhos.
ultimamente se inventou a praga do papel de que hoje usamos. De maneira que, se bem advertimos, foi o papel desde seus princípios matéria de escrever e invenção de esfolar. Com o primeiro papel esfolavam-se as árvores, com o segundo esfolavam-se os animais, com o de hoje esfolam-se os homens. Oh, quanto papel se puder encadernar com as peles que o mesmo papel tem despido, mas em nenhuma parte tanto como em Portugal, porque em nenhuma se gasta tanto papel ou se gasta tanto em papéis. Estes socorros que damos à beleza, não seria melhor dá-los antes em dinheiro contra o turco em Candia que dá-los por papel contra nós? O mais bem achado tributo que inventou a necessidade ou a cobiça é para mim o do papel selado. Mas faltou-lhe uma condição. E selo não o haviam de pagar as partes, senão os ministros. Se os ministros pagaram o selo, eu vos prometo que havia de correr menos de papel e que haviam de voar mais os negócios. Mas ainda voariam mais se não houvesse penas nem papel. E por isso voaram tanto as resoluções deste conselho. Abila autem ora. Sendo este conselho tão político e sendo tão políticos os seus conselheiros, que se seguiu de todas estas políticas? O que se seguiu foi a destruição de Jerusalém, a destruição de toda a República dos Hebreus, a destruição dos mesmos pontífices e fariseus que fizeram o conselho. E por quê? Porque, tendo o conselho tanto de político, não teve o que devia ter de cristão. Antes, todo ele foi contra Cristo. Collegerunt pontifices et farisei concilium adversus Iesum. Estas palavras, adversus Iesum, não são do texto, senão da glosa da igreja. Notai, diz a igreja, que este conselho foi contra Cristo, e de um conselho contra Cristo, que se podia esperar senão a destruição do mesmo conselho, dos mesmos conselheiros e de toda a república que por tais meios pretenderam defender e sustentar? E assim foi. O fundamento político de toda a resolução que tomaram de matar a Cristo foi este: si demitimus eum sic venient Romani et tollent locum nostrum et centem. Se deixamos este homem assim, todos o hão de aclamar por um rei. E se souber em Roma que nós temos rei contra a soberania e majestade do Império Romano, hão de vir contra nós os romanos, e hão de tirar-nos dos nossos lugares, e hão de destruir a nossa gente e a nossa república. Pois morra este homem, para que nós não percamos todos. Mas vede como lhe saiu errada esta sua política. Matemos este homem, porque nós não percamos todos, e perderam-se todos, porque mataram aquele homem. Matemos este homem, porque não venham os romanos e tomem Jerusalém. E porque mataram aquele homem, vieram os romanos e tomaram Jerusalém, e não deixaram nela pedra sobre pedra. Que é de Jerusalém? Que é da República Hebreia? Quem a destruiu? Quem a dissipou? Quem a acabou? Os romanos. Eis aqui em que vêm a parar os conselhos e as políticas, quando as suas razões de Estado são contra Cristo. Santo Agostinho: in contrarium eis vertit malum concilium. Vede, diz Agostinho, mau conselho, como se converteu contra os mesmos que o tinham tomado. Ut possiderent occiderunt, et quia occiderum perdiderunt. Para conservarem a república, mataram a Cristo, e porque mataram a Cristo, perderam a república. Quantas vezes se perdem as repúblicas, porque se tomam por meios de sua conservação ofensas de Cristo. Quem aconselha contra Deus, aconselha contra si. E os meios que os homens tomam para se conservar
Se são contra Deus, estes mesmos toma Deus contra eles para os destruir. Muitas vezes castigou Deus a República Hebreia em todos os estados e em todas as idades por diferentes nações. Deixa os cativeiros particulares no tempo dos juízes pelos madianitas e no tempo dos reis pelos filisteus. Vamos aos cativeiros gerais. O primeiro cativeiro geral em tempo de Moisés foi pelos egípcios. O segundo cativeiro geral em tempo de Oséias foi pelos assírios. O terceiro cativeiro geral em tempo de Jeconias foi pelos babilônios. O último cativeiro geral depois de Cristo, que é o presente, foi pelos romanos. E por que ordenou Deus que os executores deste último cativeiro fossem os romanos e não por outra nação? Não estavam ainda aí os mesmos egípcios, os etíopes, os árabes, os persas, os gregos, os macedônios, que eram as nações confinantes? Pois por que não ordenou Deus que os executores deste cativeiro fossem estas ou outras nações, senão os romanos? Para que visse o mundo todo que a causa deste castigo foram as políticas deste conselho. Ora, vede, 3 resoluções tomaram estes conselheiros para a conservação da sua república, todas 3 fundadas no temor, no respeito, na dependência e na amizade dos romanos. A primeira anotou São Gregório, a segunda São Basílio, a terceira Santo Ambrósio. Deixo as palavras por não fazer o discurso mais largo. A primeira resolução foi que, se Cristo continuasse com aquele século e aplauso e com as aclamações de rei que lhe dava o povo, viriam os romanos sobre Jerusalém. Se temitim sic venient Romani. A segunda resolução foi entregarem a Cristo aos soldados romanos, porque eles foram os que o prenderam no horto e o crucificaram. Iudas vero cum accipisset cohortem, que era uma das coortes romanas. A terceira resolução foi persuadirem a Pilatos, governador de Judéia, posto pelos romanos que se livrava a Cristo, perdia a amizade do César. Si untimitis non es amicus Césaris. Ah, sim, e vós temeis mais a potência dos romanos que a justiça de Deus. Pois castigar-vos-á a justiça de Deus com a mesma potência dos romanos. E vós entregais a Cristo aos soldados romanos para que o prendam e crucifiquem. Pois Cristo vos entregará aos soldados romanos para que vos captivem, vos matem e vos assolem. E vós antepondes a amizade do imperador dos romanos à graça de Deus, pois Deus fará que os imperadores romanos sejam os vossos mais cruéis inimigos, e que venha Tito e Vespasiano a conquistar-vos e destruir-vos. De maneira que todas as políticas dos pontífices e fariseus se converteram contra eles, e das resoluções do seu mesmo conselho se formaram os instrumentos da sua ruína. Disto lhe serviu o temor, o respeito, a dependência e a amizade dos romanos. E este foi o desastrado fim daquele conselho, merecedor de tal fim, pois tinha elegido tais meios. Senhor, a verdadeira política é o temor de Deus, o respeito de Deus, a dependência de Deus e a amizade de Deus. E a verdadeira arte de reinar é guardar sua lei. Os políticos antigos estudavam pelos preceitos de Aristóteles e Xenofonte. Os políticos modernos estudam pelas malícias de Tácito e de outros indignos de se pronunciarem seus nomes neste lugar. A verdadeira política e única é a lei de Deus. Ouvi umas palavras de Deus no capítulo 17 do Deuteronômio, que todos os príncipes deviam trazer gravadas no coração. Como cederit rex in soli regni sui, describet sibi Deuteronomium legis uius, legetque illud omnibus diebus vitae suae, ut discat timere Deum, neque declinet in partem dextram vel sinistram, ut longo tempore regnet ipse et filieius.
Tanto que o rei, diz Deus, se assentar no trono do seu reino, a primeira coisa que fará será escrever por sua própria mão esta minha lei, e a lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer a Deus. E não se apartará dela um ponto, nem para a mão direita, nem para a esquerda, e deste modo conservará o seu reino para si e para seus descendentes. Pois, Senhor, esta é a arte de reinar. Estes são os documentos políticos e estas são as razões de Estado que dais ao rei do vosso povo para a sua conservação e para a perpetuidade e estabelecimento de seu império? Sim, estas são e nenhumas outras: saber a lei de Deus, temer a Deus, guardar a lei de Deus e não se apartar um ponto dela. Se Aristóteles sabe mais que Deus, sigam-se as políticas de Aristóteles. Se Xenofonte sabe mais que Deus, imitem-se as ideias de Xenofonte. Se Tácito fala mais certo que Deus, estudem-se as agudezas e as sentenças de Tácito. Mas se Deus sabe mais que eles, e é a verdadeira e única sabedoria, estudem-se, aprendam-se e sigam-se as razões de Estado de Deus. Não digo que se não leiam os livros, mas toda política sem a lei de Deus é ignorância, é engano, é desacerto, é erro, é desgoverno, é ruína. Pelo contrário, a lei de Deus só, sem nenhuma outra política, é ciência, é acerto, é governo, é conservação, é seguridade. Toda a política de um rei cristão se reduz a 4 partes e a 4 respeitos: do rei para com Deus, do rei para consigo, do rei para com os vassalos, do rei para com os estranhos. Tudo isto achará o rei na lei de Deus. De si para com Deus a religião, de si para consigo a temperança, de si para com os vassalos a justiça, de si para com os estranhos a prudência. Para todos estes 4 rumos navegará segura a monarquia, se os seus conselheiros levarem sempre por norte a Deus e por leme a sua lei. Consiliorum gobernaculum lex divina, disse São Cipriano. Os conselhos são o governo da república e a lei de Deus há de ser o governo dos conselhos. Conselho e república que se não governa pela lei de Deus é nau sem nele. Por isso o reino de Jeroboão, de Baasa, de Jeú e de tantos outros fizeram tão miseráveis naufrágios. O mais político e o mais prudente rei que lemos nas histórias sagradas foi Davi. E qual era o seu conselho? Ele o disse: Consilium meum justificationes tuae. Meu conselho, Senhor, são os vossos mandamentos. Oh, que autorizado conselho! Oh, que prudentes conselheiros! O conselho além de Deus, os conselheiros, os 10 mandamentos. E Achitofel, aquele famosíssimo conselheiro, diz o texto que eram os seus conselhos como oráculos e respostas de Deus. Tanquam siquis consulere dominum. Os mandamentos de Deus, que eram os conselheiros de Davi, não são como oráculos, senão verdadeiramente oráculos de Deus. E quem se governar pelos oráculos de Deus, como pode errar? Quando Cristo apareceu a El Rei Dom Afonso Henriques e lhe certificou que queria fundar e estabelecer nele e na sua descendência um novo império, assim como disse a Moisés: Ego sum qui sum, eu sou o que sou, assim o disse àquele primeiro rei: eu sou o que edifico os reinos e os dissipo. Ego edificator et dissipator regnorum sum. Estas 2 máximas resumiu Cristo todas as razões de Estado por onde queria se governasse um rei de Portugal. Deus é o que dá os reinos e Deus é o que os tira. O fim de toda política é a conservação e aumento dos reinos. Como se hão de conservar os reinos se tiverem contra si a Deus que os tira?
E como se hão de aumentar os reinos, se não tiverem por si a Deus que os dá? Se não tivermos contra nós a Deus, segura está a conservação. Se tivermos por nós a Deus, seguro está o aumento. Pone-me iuxtate, et qui suis manus punet contra me. Dizia Job, que também era rei: ponha-me Deus junto a si e venha todo o mundo contra mim. Se tivermos a nossa parte a Deus, ainda que tenhamos contra nós todo o mundo não nos poderá ofender. Mas se tivermos a Deus contra nós, ainda que tenhamos todo o mundo da nossa parte, não nos poderá defender todo mundo. Fazer liga com Deus, ofensiva e defensiva, e estamos seguros. Eis aqui o erro fatal deste mal aconselhado conselho dos pontífices e fariseus. Por se ligarem com os romanos, apartaram-se de Deus. E porque não repararam em perder a Deus por conservar a república, perderam a república e mais a Deus. Iste homo murtassinia facit. Este homem, diziam, faz muitos sinais. Chamavam sinais aos milagres de Cristo, e ainda que acertaram o número aos milagres, erraram a conta aos sinais. Os milagres eram muitos, mas os sinais não eram mais que 2. Se seguissem a Cristo, sinal de sua conservação. Se o não seguissem, sinal de sua ruína. Cada milagre daqueles era um cometa que ameaçava mortalmente a República Hebreia, se não cresce e ofendesse a Cristo. E assim foi. Príncipes, reis, monarcas do mundo, se vos quereis conservar e a vossos estados, se não quereis perder vossos reinos e monarquias, seja o vosso Conselho Supremo a lei de Deus. Todos os outros conselhos se reduzam a este conselho e estejam sujeitos e subordinados a ele. Tudo que vos consultarem vossos conselhos e vossos conselheiros, ou como necessário à conservação, ou como útil ao aumento, ou como honroso ao decoro, à grandeza e à majestade de vossas coroas, seja debaixo desta condição infalível. Se for conforme à lei de Deus, aprove-se, confirme-se, decrete-se e execute-se logo. Mas se contiver coisa alguma contra Deus e sua lei, reprove-se, deteste-se, abomine-se, e de nenhum modo se admita nem consinta, ainda que dele dependesse a vida, a coroa, a monarquia. O rei, em cuja consciência, em cuja estimação não pesa mais um pecado venial, que todo mundo não é rei cristão. Quid prodest homini, si universum mundum lucretur, anime vero sua in detrimentum patiatur. Que lhe aproveitará qualquer homem, que lhe aproveitou a Alexandre ser senhor do mundo, se perdeu a sua alma? Perca-se o mundo e não se arrisque a alma. Perca-se a coroa e o cetro e não se manche a consciência. Perca-se o reino da terra e não se põe em contingência o reino do céu. Mas o rei que, por não pôr em contingência o reino do céu, não reparar nas contingências do reino da terra, é certo e infalível que por esta resolução, por este valor, por esta verdade, por este zelo, por esta razão e por esta cristandade, segurará o reino da terra e mais o do céu. Porque Deus, que é o supremo Senhor do céu e da terra, nesta vida o estabelecerá no reino da terra, pela firmeza da graça, e na outra vida o perpetuará no reino do céu, pela eternidade da glória. Amém.